Bom dia, Paula. Bom dia para todo mundo no Sorrindo para a Vida. Bom dia a você de todo o Brasil. Agora são 9 horas e 23 minutos. Hora de notícias aqui na TV Canção Nova. Ao vivo de Roma, as últimas informações sobre o Sínodo da Amazônia. A gente mostra as festividades de Nossa Senhora do Rosário aqui em São Paulo. E ainda, o combate ao sarampo. Campanha nacional começa hoje. Estes são os nossos destaques e o Canção Nova Notícias, edição da manhã, está começando. A gente começa falando sobre a Assembleia Especial do Sínodo dos Bispos para a região pan-amazônica, que começou ontem no Vaticano. A gente vai ao vivo a Roma conversar com a nossa correspondente Lísia Costa. Muito bom dia, Lísia. Quais são as novidades? Bom dia, André. Bom dia a todos. Aqui já são 2h24 nós passamos literalmente a manhã inteira acompanhando esse primeiro dia do Sínodo. Às 8h30 da manhã, o Papa Francisco, os padres sinodais, os convocados para essa reunião, todos eles participaram juntos, também com algumas pessoas, alguns povos indígenas e pessoas da região amazônica, dentro da Basílica Vaticana. Eles participaram desse momento de oração inicial. Depois se seguiu com uma procissão de dentro da Basílica de São Pedro até a porta da Paulo VI, e aí o Papa Francisco entrou junto com os membros do Sínodo para começar oficialmente esses trabalhos. Primeiro foi o discurso do Papa, um discurso muito feito sem ler, naturalmente, e ele aconselhou os bispos a viverem esse momento com muita tranquilidade, com um clima de oração, reafirmou mais uma vez que o Espírito Santo é o centro desse encontro, é ele que conduz o sínodo, mas também pediu que eles vivam em clima de oração, em clima de fraternidade, com muito bom humor, pediu respeito, admiração à cultura, às pessoas que moram na região amazônica, que tudo que seja falado ali leve em consideração esse respeito à cultura dos povos indígenas e de todos aqueles que vivem na nossa região, na região amazônica. Então, esse primeiro momento foi com o Papa Francisco, depois o cardeal Baldisseri apresentou um pouco da rotina, a parte mais prática do sínodo, disse como vai ser todo o encontro, e depois o Dom Cláudio Gomes, nosso cardeal brasileiro, que é o relator geral do sínodo, apresentou o documento de trabalho, documento que é importante relembrar. O Papa Francisco disse que é um documento mártir, porque ele chegou até aqui, mas ele morre para que nasça um documento final, um documento a partir do trabalho que eles vão desenvolver nessas 3 semanas. E o Dom Cláudio falou desse documento, citou os pontos que precisam ser discutidos com intensidade. Então foi um momento muito rico, nós pudemos participar, ver os padres, reconhecer tantos bispos brasileiros que estão ali, são 58 bispos brasileiros que participam, a maior parte absoluta, claro, de brasileiros nesse sínodo. Esse primeiro momento de atividade, nós tivemos essa oportunidade de presenciar, vamos contar hoje mais detalhes no jornal também da noite, mas com certeza já se sentiu esse clima de fraternidade e esse desejo de ouvir o Espírito Santo para que a evangelização, o centro desse sínodo, aconteça. Você disse que são 3 semanas, né, de encontro dos bispos. Para os próximos dias, quais são os temas a serem debatidos? Então, André, essa primeira fase, eles separam mais ou menos assim. Os bispos, cada bispo tem direito de falar, são 4 minutos de fala. E ele prepara sobre algum tema do documento de trabalho, cada um toca, cada um preparar um pouquinho esse discurso, ele pode falar por 4 minutos, depois o Papa Francisco pediu 4 minutos de silêncio depois de cada fala, para que se possa refletir sobre aquilo, discernir sobre aquilo que foi apresentado. Então, é uma troca de experiências. Se fala, sejam os bispos brasileiros, também as pessoas, os missionários, os próprios indígenas também têm essa oportunidade. Depois, se pensa um pouquinho, tem um momento de partilha. Essa primeira etapa funciona assim. Aí depois seguem-se outros modelos, como, por exemplo, o tradicional círculos menores, todo mundo vai ouvir falar bastante disso, quando são separados por grupos, para poder discutir o tema e começar a escrever o documento final. São 3 semanas bem intensas, mas nessa primeira se dedica mais a essa apresentação geral dos temas propostos dentro do documento de trabalho. Ok, Lísia, muito obrigado, viu, pelas suas informações. Você de casa, a gente lembra que a Canção Nova está em Roma para acompanhar toda a cobertura, para fazer toda a cobertura deste sínodo sobre a Amazônia.
Bom, nós estamos na Semana da Vida em Brasília. A nossa equipe entrevistou o assessor nacional da Comissão para a Vida e a Família para comentar esse assunto. A Semana da Vida, que todos os anos acontece de forma interna a partir do subsídio Hora da Vida, esse ano ganhou impulso novo com 2 gestos externos. No dia 1º de outubro, nós celebramos de maneira pública, com o gesto de tocar o sino nas igrejas, mas também através das redes sociais, chegamos ao coração do grande público brasileiro, quando as pessoas puderam rezar em praças públicas e em outros ambientes. Durante a semana, as comunidades foram celebrando nos seus ambientes, casas, famílias, mas também em escolas. E no dia 8, dia do nascituro, as comunidades vão celebrar também de forma mais para fora, à diestra, com um gesto de acender velas. Pode ser na casa, pode ser na igreja, pode ser numa praça pública, pode ser em outros ambientes para manifestar. Como no primeiro dia manifestamos a alegria, queremos manifestar a esperança no dia 8, acendendo as velas, lembrando que Jesus é a luz do mundo. E hoje o plenário da Câmara dos Deputados em Brasília promove uma sessão solene em homenagem ao Dia do Nascituro, que será celebrado amanhã. De acordo com a deputada federal Cris Tonieto, que solicitou esta iniciativa, a proposta é debater a defesa da vida, da sua integridade, os obstáculos à proteção legal do nascituro e as estratégias do enfrentamento da cultura, do que ela chamou de cultura da morte. Estamos no mês das missões e a gente vai conhecer agora a história de um frei que descobriu os desafios e as riquezas de sua vocação ao morar na África. Entrar no desafio da descoberta de uma vocação e se prostrar à vontade de Deus foi o que fez o Frei Valdir Nunes da Ordem dos Frades Menores. Há 30 anos, após participar de um encontro vocacional, ele escutou algo que mudou a sua história. Aos 19 anos nós fizemos uma vigília e no sábado à noite e domingo à tarde, quando eu ia para a missa, a caminho da missa, como que uma voz interior me perguntava, né, por que não você? Você rezou pelos outros, mas por que não você? E eu nunca tinha pensado isso, então a partir daquele momento essa pergunta foi fazendo uma revolução. E chega o momento do sim definitivo a Deus, a ordenação sacerdotal. Foi uma cerimônia em si muito simples, mas ela é muito significativa, porque é o momento em que você se prostra, se entrega e recebe a unção, né, para o serviço. E o meu lema, então, também escolhi exatamente isso, né? Eu estou no meio de vós como aquele que serve. Este é o lema sacerdotal do Frei Valdir, que o motiva a ter o coração aberto à missão. Eu fazia teologia em 1989, no capítulo provincial, eles pediram voluntários para abrir uma missão na África, em Angola. E ali eu levantei a mão, né, me candidatei, falei, vou me candidatar, Deus depois vê como vai ser. Servir na paróquia, ao povo e coordenar a formação de seminaristas angolanos. Foi esta a missão do Frei na África por 5 anos. E neste período de realização vocacional, ocorre um atentado contra a sua vida. Então, era uma noite de chuva, nós estávamos em Kibala, numa região bem isolada, uma pequena cidadezinha. Era passagem da capital para o sul, para o Ambo. Então sempre tinha muito movimento, mas ali sempre houve muito conflito com os militares da guerrilha e do governo. Então vieram lá e fui eu que saí para ver o que estava acontecendo, que os cachorros latiam. E aí vi lá 3 militares que me pegaram e aí deram uns tapas na cara, uma coronhada na cabeça, depois dispararam de fuzil, uma AK-47. Mas só que atravessou, né, o intestino só. Não podia sair para o hospital. E não podia operar logo. As estradas depois das 6 da tarde eram minadas, então não podia circular nas estradas. Mesmo ferido, um pastor sempre pensa em seu rebanho. É sempre um momento desafiador porque, como formador, nós somos como que pais, né, dos filhos lá, né? E aí todos eles lá desesperados em oração. Foi quando foi beatificado o Frei Galvão, em 98, né? Eles lá rezando para o Frei Galvão, eu tive que uma hora dizer, vamos dormir, porque amanhã tem que fazer funeral, preparar, né? Então vamos descansar, enquanto isso eu me passo aqui. E no fim não deu, eu acabei ficando, né? Ainda estou aí. Então meu cordão umbilical ainda é Angola.
A seguir, a previsão do tempo para todo o Brasil. A gente vai para um breve intervalo com as imagens ao vivo de São Paulo. Hoje a mínima é de 16 e a máxima de 21 graus aqui na capital paulista. Agora a gente vai conferir as principais manchetes dos jornais internacionais. O The Washington Post dá destaque aos protestos iraquianos que se ampliam em repressão violenta por parte do governo. Já são 6 dias de protestos nas ruas. Autoridades disseram no domingo que 104 pessoas foram mortas e mais de 6.100 feridas. O francês Le Figaro estampa o tema da imigração. Eurodeputados retomam na Assembleia Nacional nesta segunda-feira o assunto. Serão apresentadas 6 linhas de trabalho, incluindo uma reflexão sobre os benefícios sociais concedidos aos solicitantes de asilo. O italiano Avvenire destaca naufrágio em Lampedusa. Um barco afundou nessa madrugada e deixou dezenas de mortos e desaparecidos. Até agora, foram resgatados 9 corpos e 22 sobreviventes, incluindo mulheres e crianças. Segundo os sobreviventes, no barco havia cerca de 50 pessoas a bordo, incluindo 8 crianças. A União Europeia afirma que vai retalhar a taxação de produtos dos Estados Unidos. O presidente Donald Trump anunciou tarifas de 10% a navios e 25% sobre outros produtos com origem do bloco europeu. A União Europeia deve tomar medidas retaliatórias em resposta às novas tarifas norte-americanas em produtos europeus, afirmou nesta segunda-feira o ministro de Relações Exteriores da Alemanha, Heiko Maas. A Organização Mundial do Comércio determinou na semana passada que alguns subsídios pagos por países da União Europeia à fabricante de aviões Airbus eram ilegais, dando assim o direito dos Estados Unidos de reagir com tarifas em relação a mercadorias vindas do bloco europeu. O ministro de Finanças da Alemanha, Olaf Scholz, afirmou que a Europa deve negociar com prudência, já que conflitos comerciais em um mundo globalizado não é interessante para ninguém. Vanessa Andrade para o Canção Nova Notícias. Confira agora a previsão do tempo para esta segunda-feira em todo o Brasil. Esta segunda semana de outubro será quase toda úmida na cidade de São Paulo. Chove a qualquer hora no leste do estado e no sul do Rio de Janeiro. O sol predomina e não chove nas demais áreas do sudeste. Pode chover a qualquer momento no centro-leste do Paraná. Sol e pancadas de chuva à tarde no norte do estado. Céu nublado e possibilidade de chuviscos no leste de Santa Catarina. As instabilidades perdem força sobre o centro-oeste. Não chove no sul e oeste do Mato Grosso do Sul e no sudeste do Mato Grosso. O sol aparece com força e ocorrem rápidas pancadas de chuvas nas demais áreas. Chove no Acre e no oeste do Amapá. Nas demais áreas do norte, as nuvens aumentam no decorrer do dia e chove a partir da tarde. O ar seco mantém o tempo firme em boa parte do Nordeste. Nuvens que chegam do mar provocam chuva passageira no litoral entre a Bahia e Pernambuco. Depois do intervalo, a campanha nacional contra o sarampo que começa hoje. Começa hoje a campanha nacional contra o sarampo, com o objetivo de imunizar ao menos 95% de todos os bebês e crianças com idade entre 6 e 5 anos até o dia 25 de outubro. De julho até agora, o Brasil registrou mais de 32 mil casos de sarampo. A principal concentração de ocorrências está em São Paulo. O estado também se empenha em uma nova campanha de vacinação em vigor a partir de hoje. Da próxima semana até o dia 25 de outubro, São Paulo vai se mobilizar para vacinar crianças
a partir de 6 anos e com menos de 5 anos contra o sarampo. Que quem toma com 6 meses é fundamental que retorne para tomar de novo com 1 ano e 1 ano e 3 meses. Essa informação é muito importante. 9 pessoas já morreram no estado de São Paulo decorrente dessas complicações. Segundo a especialista, de 5 a 10% dos casos de sarampo podem evoluir a óbito. Nas Américas, o Brasil é o segundo país com maior número de casos, atrás apenas dos Estados Unidos. Felipe contraiu o vírus, mesmo tendo tomado todas as doses da vacina. Até os 15 anos, minha mãe me deu todas as vacinas. Ela pagava, às vezes até em dólar, as vacinas. Aí eu tomei tudo não foi público, tudo privado mesmo. E eu tomei todas as doses, primeira, segunda, se tivesse terceira, quarta, eu tinha tomado. É possível, sim, que uma pessoa, mesmo tomando vacina, fique doente, principalmente com a circulação do vírus que nós estamos tendo. Mas é muito importante deixarmos claro, é uma situação extremamente rara. Essa recuperação é bem tranquila, é repouso absoluto, água e vitamina A. A especialista destaca a importância da vacina para a prevenção. Pessoas de 1 a 29 anos de idade, é fundamental que tenham 2 doses da vacina do sarampo na carteira, com intervalo de 1 mês. Pessoas de 30 a 59 anos, 1 dose, porque já tiveram contato com o vírus e uma dose, fazendo uma dose nessa faixa etária já será suficiente. E pessoas com 60 anos ou mais não precisarão tomar vacina. A campanha em São Paulo terá uma segunda fase focada em jovens de 20 a 29 anos. A ação será entre os dias 18 e 30 de novembro. Paróquias de São Paulo promoveram uma missa campal pela paz neste final de semana. A iniciativa foi um apelo pela paz, fruto da justiça social. 5 paróquias da Arquidiocese de São Paulo se reuniram para celebrar a Eucaristia, pedindo a paz e políticas públicas que favoreçam a sociedade, sobretudo os marginalizados, baseando-se na campanha da fraternidade deste ano. E surgiu essa ideia diante desse mundo que a gente está vivendo, um mundo conturbado, um número de mortes cada vez mais forte, para sensibilizar as pessoas para essa realidade da paz, associando as campanhas da fraternidade, de modo que, sobretudo a última, a criação de políticas públicas que ajude as pessoas a despertarem por uma realidade que às vezes a gente não quer ver. É sensibilizar o povo para a gente rezar pela paz. Cada paróquia apresentou um tema como intenção para a missa. O Sínodo para a Amazônia também foi lembrado. Esse é o 4º ano que o setor Paraíso celebra a missa campal pedindo a paz, que é fruto da justiça social. E a iniciativa já começou a produzir frutos. Juntamente com os jovens, que dizem que é o futuro da igreja, mas eu já digo que é o presente, porque a ação deles já tem a influência no que está acontecendo agora, a gente procura fazer medidas concretas. Essa missa que acontece aqui, ela é só um ponto de partida, uma reflexão para que as pessoas tenham um olhar diferente para tantas situações delicadas que nós estamos vivendo aí, situações de violência, situação dos marginalizados. Então a gente também faz um incentivo para os jovens a terem esse olhar diferente. A paz é fruto da justiça. Onde a paz não impera a violência. A igreja comemora hoje a festa de Nossa Senhora do Rosário. Foi instituída em 1571 pelo Papa Pio V. No Brasil, diversas paróquias celebram hoje este título de Nossa Senhora, como aqui em São Paulo. A gente vai ao vivo agora falar com a Elaine Gomes. Muito bom dia, Elaine. Onde você está? Quais são suas informações? Bom dia, André. Bom dia a você de todo o Brasil. Eu estou aqui na paróquia de Nossa Senhora do Rosário da Pompeia, no bairro da Pompeia, em São Paulo, André. Tanto a paróquia quanto o bairro tem uma história com a devoção a Nossa Senhora do Rosário. Mas qual é o objetivo dessa festa de hoje, Para falar sobre isso é que eu converso com o padre Adailton Mendes da Silva, que é pároco aqui da Igreja Nossa Senhora de Pompeia, do Rosário de Pompeia. E ele explica para nós sobre o objetivo da igreja com essa festa. Bom dia, padre, seja muito bem-vindo. Então, explica para nós por que a igreja celebra Nossa Senhora com esse título. Bom dia. A igreja celebra esse título de Nossa Senhora
dentro de uma tradição muito significativa para incentivar a tão profunda devoção da oração do terço do Santo Rosário, contemplando os mistérios da Anunciação, do Nascimento, da vida, da morte e da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Padre, e aqui a paróquia do Rosário da Pompeia realizou toda uma preparação, foram 9 dias de novena, dias lindíssimos, né? Eu pude participar também de alguns, e o dia de hoje tem uma preparação toda especial, né? Qual é a programação? Hoje nós já tivemos a missa das 7 da manhã, logo mais às 12 horas, missa também, e a missa solene que será às 20 horas, antecedida do Santo Terço às 19 horas. Então fica o convite para você que está em casa, para você que é do bairro aqui da Pompeia e para você que é de São Paulo, porque uma festa toda especial como essa, venha participar aqui na Avenida Pompeia, 1250, onde fica a paróquia de Nossa Senhora do Rosário da Pompeia. André, com você. Obrigado, Elaine. E você de todo o Brasil também está convidado a participar dessas festividades de Nossa Senhora. O Canção Nova Notícias fica por aqui. Outras informações você confere no noticias.cançãonova.com ou no Canção Nova Notícias, edição da noite, às 6h45. Bom dia, uma ótima segunda-feira, uma ótima semana. Fique agora na companhia de Renata Vasconcelos no programa Manhã Viva. Muito bom dia, Renata.